Silvia. Ô, querida, foi tão legal. Eu fiquei tão emocionada quando eu peguei neles. Aí eu trouxe eles para o meu coração, sabe? Aham. E sei lá, a gente está num relacionamento, né? Muito bem, relacionamento bem sério, né? Relacionamento sério. Eu coloquei eles numa bolsinha de tecido com um Sim. óleo essencial de lavanda. Ai, E que estou lindo. cuidando deles assim, sabe? Olha, os meus, ó, Silvia, é guardado numa bolsinha. E dentro da bolsinha eu tenho o quê? Eu tenho duas essências maravilhosas, uma da Jurema e outra do Feminino Sagrado. Essas duas te acompanham faz tempo, né? Faz tempo, da Jurema e do Feminino Sagrado. Então, quando um paciente, às vezes, a emoção toma muito conta, aí eu coloco um pouquinho no punho, peço para a pessoa fixar e dar uma cheiradinha, né? Porque isso retorna a pessoa de volta para o presente. É só para isso, não é para... eu acho, uma coisa incrível esse da Jurema, gente. É isso. Então, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live aqui fechada e gratuita comigo, Elisângela Barbosa. Eu tenho um prazer, uma alegria muito grande em toda segunda-feira poder passar, né? Eu passo 7 dias estruturando o tema, né? Que eu vou trabalhar com vocês e estruturando isso dentro de mim, vendo como é que esse tema passa dentro da minha vida. E eu me coloco, sim, gente, como laboratório de tudo isso que eu falo para vocês. Antes de eu chegar aqui e abrir meu chakra, né, laríngeo para vocês, eu já tenho experimentado esse tema na minha vida. E, às vezes, eu acredito, eu vou colocar assim, que é por isso que eu falo algumas coisas que tocam muito, porque vem de mim, vem do meu coração e da vivência minha do dia a dia. Então, tudo que eu falar é de puro amor, pura vontade da minha consciência e do meu coração, que reverbere isso em vocês e reverbere para mais, né? Só mais na vida, só mais é o que importa. Então, o tema de hoje é... Tchan, 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 tchan. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Claro que eu lembro. O caminho espiritual das relações. Alguém pediu aqui para entrar. Deixa eu ver. Acho que já entrou, tem um link. O caminho espiritual das relações. Eu vou trazer uma série, gente, uma série de temas sobre esse campo espiritual. O caminho espiritual das relações, o caminho espiritual do dinheiro, né? Eu estou estudando bastante isso através da física quântica, e aí eu quero trazer também para vocês o caminho espiritual que o dinheiro faz, que contribui para a nossa evolução. Como a gente tem crenças limitantes que pensa que o dinheiro não é de Deus, que o dinheiro é algo que vai corromper a gente, né? Que o dinheiro ele não vai nos fazer bem, mas não é essa a verdade. E numa próxima live ou numa próxima oportunidade eu vou trazer esses caminhos para vocês, do qual eu estou vivenciando aqui na minha vida. Então, gente, conversar com vocês, é claro que vocês sabendo que eu sou terapeuta da constelação familiar. Boa noite, Gi, lá da Inglaterra. Muito bom, querida. Acho lindo, ó. Se você quiser vir aqui para a comunidade de lives fechada, viu? Eu libero o link aqui para você. Nos meus stories tem um link aí também da comunidade, Gi. Depois eu vou começar a fazer lives aí para o horário da Inglaterra, né? Que eu fazia bastante, deixei um pouco, mas eu vou retornar essas lives com um horário diferenciado para a Inglaterra, que também tem um público muito bom lá, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, é claro que vocês sabem que eu sou terapeuta da constelação familiar e eu vou trazer para vocês um percurso de uma visão maior, mas também eu vou trazer o percurso de como as constelações está inserida dentro disso tudo, porque as constelações, gente, ela é a base, né? Ela é aquilo que realmente eu sei fazer, que eu gosto, que eu tenho um dom para fazer, né? Então, assim... Que menininha linda, né?
Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria, por gentileza, que feche o microfone, porque como eu estou gravando e também fica dando microfone, eu vou fechar aqui da pessoa. Pronto. Ó, microfone fechado, saudade, Gi. Ó, microfone fechado não significa dizer que vocês não falam. Significa dizer que eu estou falando e que na hora que vocês quiserem falar, basta levantar a mãozinha, né? E tirar o microfone. Vocês sabem que aqui todo mundo fala, todo mundo tem esse direito, né? E é até bom que eu gosto dessa interação mesmo de vocês comigo e com esse todo que a gente está falando. Então, as constelações, ela é a minha base. Eu realmente mudei a minha vida, eu mudei minha visão quântica de ver a vida, de enxergar, de sustentar a vida, por conta das constelações. E eu não posso deixar, nem vou deixar jamais, de trazer qualquer outro assunto de outra teoria, como a física quântica, por exemplo, que eu estou estudando bastante, mas fazer isso com um caminho de perpassar junto da teoria das constelações familiares. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu quero fazer uma pergunta e queria uma resposta, um sim, um ok de vocês. Todos vocês aqui acreditam que nós somos seres espirituais? Ou vocês acham que é apenas essa parte humana da gente que é mais forte e que impera na nossa vida? Nós somos seres espirituais, gente? Me digam aí. Sim, né? Aqui do Instagram também, quem estiver me escutando, somos seres espirituais? Sim, muito bem. Olha, Fátima, Wilma, muito bem. Sim. Então, é partindo desse parâmetro que nós somos seres espirituais, sim, né, Darlene? Que eu vou começar a minha fala. Porque quando eu trato dentro de um determinado... Sim, né, Gi? Muito bem. Então, quando eu trato dentro de um determinado tema, com essa consciência, eu vou poder ir com vocês muito longe. Eu não vou ficar no arroz com feijão aqui, não. Eu quero elevar a consciência, porque só lá na consciência maior é que a nossa vida vai desbloquear. Não é no feijãozinho com arroz, de achar que o meu pai me abandonou, que minha mãe foi negligente, que eles poderiam ter feito diferente, né? Esse feijãozinho com arroz é aquilo que o nosso ego está sustentado e que diz, não, eu não aceito. A minha vida hoje poderia estar diferente se o meu pai tivesse me assumido, se minha mãe não tivesse me abandonado. Quando eu estou falando isso, eu não quero dizer que essa não é uma realidade e que não é uma realidade que nos deixa dores. E vocês sabem que eu não falo de um caminho de onde eu não fui. Eu falo de um caminho de onde eu fui, da onde também me construiu. Eu também não tive pai presente. Não é? Eu também. Eu tive uma mãe totalmente presente, mas eu não tive. Desde que eu nasci. E durante muito tempo, sim, isso foi para mim um peso imenso. Porque eu não admitia uma pessoa me colocar no mundo e não me assumir como filha. Eu não admitia. Para mim, isso era, assim, o ápice do meu vitimismo, né? Do meu vitimismo mesmo. Eu estou falando de mim, gente. Estou falando aqui, dando o meu testemunho a vocês. Então, às vezes, quando a gente vê uma determinada profissional, num determinado parâmetro, dentro do ápice da sua profissão, a gente pensa que foi tudo flores, que foi tudo bonitinho lá para ela. E não é assim. As próprias ostras, né? As pérolas, as ostras que sustentam as pérolas dentro dela, para se tornar aquela pérola, aquela coisa caríssima e rara, ela precisou de atritos. E são esses atritos que vai nos moldar.
vai nos moldar. Então, o ser humano, ele por si só, e ele é uma grande pérola, uma joia rara. Só que uma joia rara do amor de Deus, do amor divino. Nós temos dentro da gente, em cada célula do nosso corpo, a essência de Deus, a essência maior de quem realmente nós somos. De quem realmente nós somos. Nós somos frutos dessa divindade, fruto desse amor maior. E essa força, como diz Roberto Carlos, essa força estranha é quem nos conduz nessa jornada e caminhada aqui na Terra. Então, nós somos a materialização desse sonho de Deus, desse sonho, desse amor divino. E Deus, para poder chegar, né? Eu estou falando Deus aqui, cada um coloque aí dentro da sua crença, do amor maior, da vida, do pulsar, do que você achar, do universo, né? Então para que Deus pudesse trazer você, eu estou falando de você, e aí eu quero que cada coração aqui se toque como se eu estivesse falando individualmente mesmo. Então, para que cada ser estivesse exatamente aqui agora, nesse planeta, gente, esse Deus, essa força da vida, ele precisou de dois seres. De dois seres. E aí eu vou começando a entrar, descortinar esse tema para vocês, que é o caminho espiritual das relações. Ele vai precisar de dois seres, que é o nosso pai e a nossa mãe. Como eu falei na outra live, até agora... Boa noite, Marisol. Seja bem-vinda, querida. Então, até agora, não se foi inventado que um homem faça um filho só, que uma mulher faça um filho só. Então, para a chegada de um ser humano na Terra, se faz necessário um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher, independente de criar, é o pai e a mãe dessa pessoa. Então, esses dois seres, eles chegam aqui na Terra primeiro. Quando eu digo que esses dois seres que vão se tornar o portal da tua vida chegou aqui na Terra primeiro, eu estou dizendo aqui uma lei do Bert Hellinger, que é a lei da hierarquia. Então, por eles terem chegado aqui na Terra primeiro, eles já têm um caminho traçado. Tá bom, Gi. Vai ser postado no meu YouTube essa live e amanhã eu vou mandar também para o seu WhatsApp, certo? Amanhã você assiste. Eu sei que aí na Inglaterra é tarde já, mas eu vou me organizar com esses horários de outros países. Um abraço. Então, gente, eu estou falando aqui de uma hierarquia de chegada primeiro nesse planeta. De chegada primeiro aqui. Então, quando os nossos pais chegam aqui, eles já começaram a trajetória de um caminho com os próprios pais dele. Então, é por isso que o Bert Hellinger diz que a lei da hierarquia, os nossos pais, para que eles desenvolvam uma cura, eles precisam olhar para quem chegou primeiro na Terra antes dele. E quem chegou primeiro? Os pais dele. E essa bola da vida, trazendo um pouco a live passada, essa bola da vida, essa bola de ouro que a gente recebe, chamado vida, que é passado de geração em geração. Então, os nossos pais, eles vão trilhar uma linha invisível, uma herança invisível de um corpo emocional, gente, daquilo que já está sendo construído como consciência familiar. Então, uma parte nossa é o fruto, né? Nós somos frutos, primeiro, desse amor divino. Vão entendendo a lógica desse meu raciocínio, para vocês poderem chegar
para eu chegar nesse fio do caminho espiritual das relações e a gente poder entender exatamente a dor que recebemos dos nossos pais e para que essa dor serve. Para que essa dor vai servir? É essa lógica que eu vou trazer hoje para vocês. Então, se nós somos fruto desse amor de Deus, começou tudo lá, né, nessa divindade, nós somos frutos desse amor de Deus. E para que Deus concretizasse a gente, materializasse você, Maria, João, Pedro, Joaquim, Elisângela, José, né? Para que materializasse aqui na Terra, especificamente, ele precisou de um homem e de uma mulher que se chama pai e mãe. Então, quando eu chego, que olho para esse pai, para essa mãe, né, eles me dão o que é de mais profundo, que é a vida. Então, eles me dão a vida. Por quê? Porque para eu poder chegar e, de fato, me tornar a matéria de Deus aqui na Terra, só tinha esse caminho, com esse homem e com essa mulher. Então, quando isso acontece, eu vou me estruturar como a primeira base, não com o meu espírito. É como se vocês, de repente, fechassem os olhos e não vissem agora a imagem de Elisângela. Mesmo que vocês já tenham olhado para mim, e automaticamente, com os olhos fechados, a mente e o cérebro vai reunir a minha imagem para vocês. Mas quando a gente está conectado com o espírito, a gente fecha os olhos e a gente vai conseguir ver esse ser como algo abstrato. Então, antes de eu me tornar esse ser materializado, eu tenho esse ser divino dentro de mim, que é o meu espírito, a minha ligação com o divino. Então, aqui na Terra não tem como eu viver apenas com o meu espírito, porque nós estamos no mundo da terceira dimensão. Então, o mundo da terceira dimensão é o mundo do materialismo, é o mundo da matéria. E é por isso que nós nos materializamos com o braço, rosto, cabelo, né? E com todas essas coisas maravilhosas que nós temos aqui na Terra do material, que nós temos que saber usufruir do material aqui, porque a gente também veio para esse caminho. Então, uma vez que você está ancorada nessa matéria que se chama Maria, João, José, né, Paulo, tudo mais, você vai herdar, por estar nessa dimensão, você vai herdar toda a estrutura da consciência sistêmica familiar da qual você nasceu. Então, automaticamente, aquele quadradinho que era só seu pai e sua mãe como portal de vida, ele agora cresce. Ele agora amplia. Aquele quadradinho agora tem você, seu pai, sua mãe, tem os avós, os bisavós, os tataravós, e aí mais e mais pessoas para trás. Porque a vida vem de longe, como um fio dourado e invisível, de força e de amor. A vida é um fio dourado invisível de força e de amor. A força do nosso pai e o amor materno da nossa mãe. Então, agora você está envolta dentro desse campo, que se chama campo sistêmico familiar. A partir desse movimento aqui, tem uma egrégora que é formada com cada membro desse sistema. Uma egrégora de amor e uma egrégora de força. É como se tivesse assim, gente, ó, aqui seus pais, aqui você, e o quadrado agora, com a tua chegada, ficou maior. Vocês estão vendo? E aí vai ampliando com irmãos, ampliando com avós e tudo mais. Então, quando o Bert Helling viu isso, ele falou assim, aqui neste grupo, tem uma consciência sistêmica familiar. Consciência sistêmica familiar. Essa consciência sistêmica familiar, gente,
ela também vai estruturar o nosso espírito. Então, é por isso que quando uma pessoa nasce num sistema, por exemplo, que o pai é um assassino, eu vou falar do extremo, eu vou falar de algo mais leve, que o pai é um assassino, ela olha para aquela força e para aquele amor, mesmo que seja cego e emaranhado, porque ninguém decide matar à toa, ela olha para aquilo e ela é tomada por essa egrégora de força, de dizer, esse é o meu campo, eu pertenço a esse campo, desse modelo de pessoas. E assim também é outros modelos, como, por exemplo, você nasce em um grupo familiar, ou seja, tem uma membrana em volta de você e de seus pais, eu vou colocar só esses três, mas aí vocês lembrem de colocar todo mundo nessa imagem, né? Está lá em volta essa membrana o quê? O que é que envolve a membrana que sustenta você dentro do seu sistema? No corpo, o espírito ainda está lá, dizendo, peraí, eu não vim só para isso, onde é que eu vou, para onde é que eu estou, né? Porque na hora que você nasceu daquele grupo, dentro daquele grupo, você vai absorver os primeiros anos de vida, eu estou falando de 15, 18 anos de vida, você vai absorver a cultura, conhecimentos, crenças limitantes, as músicas que eles gostam de escutar, se ler livros, se não ler, se chama palavrão, né? Você vai absorver se eles entram em falência, se é um grupo que trai muito. Então, tudo isso que vai acontecendo nas relações, tudo que vai acontecendo dentro das relações, elas vão se fixando na membrana que envolve o seu grupo familiar. Por algum motivo, a força maior da vida, Deus, ele aqui embaixo no planeta Terra, ele precisa exatamente de tudo como está acontecendo agora. Ele precisa desse campo, que é um campo dual, de amor e de dor. Então, essa membrana da qual a gente se envolve, que é o único meio pelo qual nós podemos ter chegado aqui na Terra, que o nosso espírito, de alguma forma, decidiu, eu vou e eu chego lá. Então, foi o único caminho. Então, quando isso acontece, você é estruturada no teu campo mental, no teu campo emocional e nos hábitos que o teu cérebro mesmo, vai sustentar. Né? Então, tem pessoas que têm o hábito de uma educação doméstica de que trair está tudo bem. Está tudo bem. A mamãe me acolhe mais se eu levo para casa um homem que é casado. Quantas pessoas em consultório, quantas mulheres em consultório não me disseram que, olha, Elisângela, nossa, minha mãe me acolheu muito mais quando eu mostrei que aquele homem que eu estava, ele era um homem casado. E quando eu levei um homem que era solteiro disponível, eu não fui tão recebida. Então, esses movimentos que vão acontecendo já dentro daquela membrana, família, elas não são assim do nada. Elas não aconteceram. Seu pai não está traindo a sua mãe porque ele achou bonitinho. Quando ele era criança, ele começou a brincar e disse, um dia, quando eu crescer, eu quero ter uma mulher e vou traí-la o tempo todo. Nem a mamãe disse, né? Eu quero crescer, eu quero ser uma mulher que abandona os filhos, que eu quero viver só para mim. Então, ninguém planejou isso. Todos nós, quando nascemos, a gente tem até o sonho de evoluir. Tanto é que a gente fica buscando mais e mais para a nossa vida. Aí, Eli, o que é que vai acontecer
Por que que quando eu chego, essa membrana que está envolta, chamada consciência sistêmica familiar, já está assim? Porque já vem de longe também, junto com a bola de ouro, de força e de amor, que é a vida, já vem também o que Bert Helling descobriu, que se chama memória sistêmica familiar. Então, a memória sistêmica familiar, gente, ela vai ficar gravada na consciência da família. Mas, olha, fica gravada mesmo. Fica gravado até um ato de uma pessoa que a mãe, na hora de parir, a menina ia morrendo e ela fica com o impulso de morte a vida toda, morrendo paulatinamente com várias e várias doenças. Isso é uma possibilidade. Então, o que é que acontece? Então, já vem, gente, de longe, esses padrões de comportamento que vão se tornar hábitos da vida, das relações das pessoas. Vão se tornar hábitos. E aí, né, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui, dentro dessa coisa que já vem de longe, hábitos de traições, de falências, de abortos, de provocar abortos, já vem de longe pessoas provocando isso. E é por isso que a gente chama dentro da constelação que você está emaranhado. Por quê? Porque os anos que você passou dentro do teu sistema, numa dependência quase que 100%, que era 100%, principalmente quando nós somos bebês, a gente depende da mãe e do pai da gente, ou de alguém que nos cria, 100%. Então, essa dependência que a gente ficou dos nossos pais, nos fizeram acreditar que só há o caminho de vida da forma deles. Só que, graças a Deus, nós temos o nosso espírito. E o nosso espírito, ele lembra. Ele tem uma memória do que a gente veio fazer aqui. Ele traz, né, uma recordação de um amor perfeito, que é o amor de Deus, o amor divino. Aí o nosso espírito vai começar a se incomodar com algumas situações que levam a vida da gente a paralisar. E é aí que é construído todo um vínculo terapêutico para que você, né, saia desses ditames do teu sistema e você possa, sem culpa, dizer: eu farei diferente. Porque a gente vai ter que ter a coragem de dizer que vai fazer diferente. É coragem, gente. Só que, para a gente poder ter essa coragem de dizer que vai fazer diferente do nosso sistema, o que é que a gente pode fazer diferente? Mamãe, já que você ficou na solidão, eu caso e faço diferente. Já que você não engravidou, né, com alguém da família, você está dizendo isso, eu engravido e faço diferente. Já que você faliu, papai, eu construo com abundância para fazer diferente. Então, é preciso um movimento de consciência para que você se torne o membro que vai começar a desbloquear esse campo de consciência que está impregnado em você através dessa membrana da consciência maior familiar, para que você possa construir novas consciências. Só que o que é ali que vai nos atrapalhar, que a gente não tem força para construir essa nova consciência? Por que a gente fica tão preso lá? Porque aí acontece o seguinte, gente, olha para cá. Acontece o seguinte, aí tem alguém aqui me pedindo o link, chega, enfim. Então, acontece o seguinte, tudo que a gente vê no nosso sistema que é fraco, por exemplo, né, a pessoa diz assim, a minha mãe é uma fraca, o meu pai é um fraco, minha mãe é dominadora. Então, tudo aquilo que a gente vai olhar e vai condenar dentro do nosso sistema, a gente vai dividir em 2 grupos. Eu vou chamar aqui, para ficar entendível aqui nas redes sociais, o primeiro grupo eu vou chamar o grupo de Nutella. E o segundo grupo eu vou chamar de trabalho sujo.
para vocês poderem entender. Então, vamos lá. O que é um grupo sistêmico familiar Nutella? São aquelas pessoas que, de alguma forma, ficam lá no movimento interno emocional, dizendo, olha aí, ó, o bêbado da família, olha aí esse pai que não se sustenta em nada, esse homem fraco, essa mulher que faz isso, essa irmã. Então, são aquelas pessoas que estão dentro de um corpo ou de uma hierarquia sistêmica que deu para ela não pegar tanto peso do sistema. Né? E aí ela fica meio que, sabe, a menininha mimada, o menininho, o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, fica nessa vibe mais leve dentro daquela membrana que é a consciência sistêmica familiar. Que quando eu falar em membrana familiar aqui para vocês, eu quero que vocês pensem em tudo. Abortos, suicídios, assassinatos, depressões, doenças, falências, amor, alegria, casamento, tem que pensar em tudo quando a gente fala do nosso sistema. A gente tem que ter a ideia de que a família, ela não é só uma parte daquilo que a gente sonha, mas ela tem um campo que já vem de longe, e essa é a chave para a nossa consciência, que já vem de longe vibrando dentro de um amor e de uma dor. Então, algumas pessoas, dependendo da hierarquia que ela nasce, por exemplo, os primeiros filhos, em geral, eles vão se emaranhar. Já os que nascem lá para racha do tacho, são os Nutelinhas, são os menininhos mais livres, né? E aí, esse outro grupo, que eu posso dizer que fazem o trabalho sujo do sistema, eles estão, gente. E o trabalho sujo aqui eu estou falando é o quê? São os alcoólatras, os que traem, os que falem, os que são rebeldes, os ovelhas negras. Todas essas pessoas que a gente poderia dizer, né, que levam a carga pesada do teu sistema, essas pessoas, elas estão tão dedicadas ao amor pelo sistema que elas decidem parar a própria vida em nome de alguém. Então, por que eu quero trazer esses dois grupos antes de a gente entender o todo? Porque, para vocês poderem entender por que Eli, o meu pai me abandonou. Eli, por que a minha mãe me doou? E não doou a minha irmã. Ela criou minha irmã e me doou. Por quê? Não é? Então, para a gente entender, então, tem alguns seres que aí a gente pode dizer, por um campo espiritual, eles são os atores da peça da família que levam maior peso. Então, é por isso que o drogado da família, é por isso que o alcoólatra da família, que o que é mais traidor dentro da família, o que tem duas mulheres, o que abandonou, todos esses, eles estão sobrecarregados de dor. Eles estão sobrecarregados de sistema. Naquele momento do nascimento, eles se envolveram tanto com a membrana sistêmica familiar que eles não deram conta de limpar as dores e conhecer a si mesmo. Conhecer o seu próprio espírito que tinha prometido a Deus vir aqui na Terra. Não deu tempo, eles se envolveram, porque o espírito deles é sensível, amoroso. Então, aqueles que fazem um trabalho sujo, que eu estou chamando aqui como esse nome, que são os excluídos, os que a gente julga, os que a gente condena, esses
estão presos, enlaçados no elástico sistêmico da família. Aqueles que são alcoólatras estão dizendo: Pai, eu me dedico 100% a morrer por você. Aquele que tem duas mulheres, que está copiando o comportamento do avô, que também teve duas mulheres, ele está sem tempo de se conhecer, de conhecer sua verdadeira essência e seu verdadeiro espírito. E nós que estamos, muitas vezes, do outro lado, que não estamos tão emaranhados como essas pessoas, porque essas pessoas estão sem reagir na vida. Por isso que não consegue a pessoa que está deprimida se levantar da cama. Ela não é uma vagabunda, uma desempregada. Ela está envolta de dor, de campo, uma egrégora de força, de uma força que sustenta ela para a terra, para a morte. Então, essas pessoas, elas são dentro, eu vou me incluir, elas estão dentro do nosso coração com o nosso dedo apontado de julgamento. É o pai que abandonou, é a mãe que abandonou, é o irmão que é traíra, é isso, é aquilo. E eu estou trazendo isso para vocês, não é que eu estou dizendo que isso, como a parte, na nossa parte humana, isso não vai nos doer nas relações. É claro que vai. É claro que na hora que você sabe que no Natal você não teve o pai, que teu pai não foi te buscar na escola, não te levou para tomar sorvete, que sua mãe precisou lhe dar, é claro que isso vai doer. Mas daí existe uma coisa que é necessária para esse plano espiritual de evolução de cada ser, de cada coração, que se chama dor. Porque nesse mundo aqui é o mundo da dor também. É o mundo da dor. A gente já nasce, quem é mulher aqui que já teve filho, sabe a dor que é parir. E que não é todo homem que aguenta uma dor assim como a gente aguenta na hora de parir. Né? Então, esse mundo é esse mundo da dor. A gente depois que olha para todo esse campo teatral, eu gosto de chamar assim, esse campo teatral, sistêmico familiar, a gente começa a dizer, né? Por que a gente começa a dizer? Ah, mas é porque minha mãe fez isso, 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 meu pai fez isso, isso, isso. Porque também a gente começa a ver as comparações, né? A gente começa a ver que a mãe de fulana não faz, que o pai de fulano fez uma brinquedoteca para ela e você nunca teve brinquedoteca. E é claro que também a gente faz isso porque a gente também não vai ter consciência para a gente ampliar e ver maior. Então, esses dois grupos que eu dividi, um grupozinho meu que é Nutelinha, que recebeu muitas coisas e que recebeu pelo menos o básico, e que aquelas pessoas que receberam o básico, receberam cuidado, um amor, ou então foram dados, mas tiveram uma estrutura, e um outro grupo que simplesmente chegou ali, que aparentemente está com o pai e com a mãe, mas está completamente envolto na dor dessa força de que paralisa a vida deles, né? Então esse movimento da gente que às vezes não está tão envolto como dentro desse membro sistêmico, como o que está mais abandonado, o que foi excluído, a gente guarda no nosso coração aí os julgamentos e condenações. E aí a gente vai apontar o dedo e dizer, né? Foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo. E isso nos leva a um distanciamento da nossa essência, do nosso verdadeiro objetivo de ter vindo aqui, que é descobrir quem nós somos. Que caminho de evolução eu vou traçar aqui até chegar a hora de voltar. Qual é a hora de voltar, gente? É a hora da nossa morte. Não é fácil a gente saber, né? Parar assim, caramba, um dia
eu vou morrer, né? Não é fácil, ninguém quer morrer. Mas é a única certeza que nós temos. Então, a gente vai voltar. Vai voltar. A gente vai voltar a ser espírito. E a gente, para se eternizar nesse espírito, a gente vai precisar ter caminhado aqui e evoluído com a consciência. A princípio, a gente evolui com a consciência que a gente recebe dos nossos pais, que é a consciência que eles já vêm gerando de várias pessoas lá de trás. E depois disso, se a gente tiver uma estrutura emocional, pelo menos básica, a gente vai dizer, isso daqui dos pais que eu recebi não fica bom, então eu tiro esse daqui, eu guardo para mim. E amplio, né? O mais importante da nossa vida é a gente ter a coragem de ampliar. Então, o movimento daquilo que está escondidinho dentro do teu coração, daquilo que está guardado, as 7 chaves, que é apenas entre você e Deus, que só você e Deus realmente sabe por que esse caminhar aqui na Terra, essa essência, ela vai começar a desabrochar a partir dos atritos. E é por isso que eu acredito que nós chegamos dentro de um sistema já emaranhado. E aí eu quero fazer uma pequena comparação. Imaginar que o sistema, ele é o quê? Ele é a ostra. E aí a gente entra dentro da ostra. Na hora que a gente entra dentro da ostra, o sistema começa a fazer assim na gente, ó. É aqui, ó, chacoalhar. E o que é que faz a gente ser chacoalhado dentro do nosso sistema, gente? O pai que abandona, o pai que a gente viu trair, o pai alcoólatra, infelizmente, o abuso sexual, o abuso físico, o abuso emocional, os abortos que vêm de longe, tudo isso é a cápsula da ostra que está fazendo assim em você, ó. Bora se lapidar. Então, quando você decide dentro do teu coração, que é aqui onde você está, a ostra, que é a sua família, que na hora que a ostra abrir, porque ela vai abrir, todo mundo assim, eu estou fazendo uma comparação e todo mundo sabe que a ostra, em algum momento, ela abre para as pérolas sair. Não sei se vocês já tinham escutado essa comparação. Na hora que a ostra sai, abre, as pérolas saem. Em algum momento, a família abre. Ou ela abre porque o pai e a mãe morreu, e você vai ter que ir para o mundo para se sustentar, ou ela abre porque chegou, sim, o momento dela liberar. Elas conseguem liberar. E aí, nesse momento de abertura do nosso sistema, gente, no momento exato que o sistema der uma abertura, assim nessa comparação que eu estou fazendo com a ostra e a pérola, é o momento que a gente vai dizer, agora eu me conheço. E, em geral, essa abertura, ela pode ser de 2 maneiras. Qual, Eli? Através de um bem ou através de um mal. A pérola, ela não sabe que ela está sendo chacoalhada para ela se lapidar. Ela não sabe. Você também não sabe que está sendo chacoalhado de dor no teu sistema, porque o teu espírito sabe o caminho de você voltar à tua essência. Mas você não sabe ainda. Você acha, e você, claro, por natureza, o teu cérebro está fixado nessa parte humana apenas do nosso pai. Até porque nós aprendemos a amar espiritualmente a Deus através dos nossos pais. E se a gente recebe muito chacoalho, como, por exemplo, um abuso sexual, é lógico que nós também vamos nos desconectar de Deus. Porque a gente também achou
que esse Deus também foi muito bravo com a gente. Então, entender que a abertura do portal do teu sistema familiar, do qual você nasceu, da membrana que está em volta, dentro dessa cápsula que se chama ostra familiar, na hora que eles abrirem, ou que você decidir que chega, agora é a hora de você encontrar e reencontrar a tua verdadeira essência e o teu espírito. Mas você só vai conseguir encontrar o teu espírito se você acreditar que todos os chacoalhos, todo o bem e todo o mal que você recebeu é para a tua evolução. Infelizmente, aqui na Terra, existe esse tipo de relação. Algo que nos é causado, aparentemente, como grande mal, que depois de um tempo a gente diz, menina, aquilo foi minha sorte. É lógico que eu não vou entrar aqui em polêmica, gente, de discutir, mas eu não estou falando que, eu não estou vangloriando aqui abusos sexuais. Nossa, eu passei por um abuso e isso me deixou grande. Não, não é essa a questão. É que também, eu estou falando de um outro nível, daquilo que a gente recebe aqui, que humanamente falando, não é justo e é por isso que uma pessoa que recebe uma dor imensa, ela entra na energia do direito e diz, fique longe. Mas eu estou falando aqui de um processo que Deus usa para a nossa lapidação. É o caminho espiritual das relações através do amor e da dor. Quando a gente começar a tomar consciência de que também precisamos, de alguma forma, da dor que a gente recebeu, que dor é essa, gente? Do abandono do papai, da mamãe que precisou dar. E aí, você vai precisar entrar em contato com a tua divindade e dizer em que eu cresci com essa dor. E para isso vai ser necessário você voltar um pouco a essa linha de tempo e lá atrás e dizer que coragem meu pai teve de dizer eu não assumo. Porque olha para cá. E aí eu vou lembrar mais uma vez, eu não estou vangloriando pais que abandonam, eu não estou comungando com eles. Até porque eu sofri sobre isso. Mas eu estou falando de um ponto que na hora que eu vi que isso é meu e somente meu, eu disse, né? Você me deu o suficiente, você me deu a vida. E o meu sustento quem dá é a força do meu espírito que deseja ficar na Terra. Eu desejei ficar na Terra para poder suportar a dor da ausência do meu pai. Então, quando eu disse, eu fico, ele já não precisava mais atuar na minha vida. Porque ele já tinha dado o suficiente, a vida e a dor. Então, o caminho que a gente recebe de amor e de dor é o caminho do chacoalho, né? Dessa comparação que eu estou fazendo, o caminho do movimento que o campo espiritual, que é invisível, e que a gente, às vezes, tem dificuldade de crer, porque a gente pensa que ele está longe, pensa que Deus está lá em cima, Deus está dentro da gente. Né? Então, esse movimento dessa evolução espiritual, Deus só pode ter dito assim, olha, tem que ser outros seres humanos.
Não dá para pegar uma árvore para embater com a pessoa. Ou é a família do grupo que ela nasce, porque eles têm algo ali para evoluir entre eles, ou então essa pessoa vai fazer o que na Terra? Então é maior, gente. É maior. É maior aquilo que a gente sentiu como dor e que a gente está fixada muitas vezes no ponto de julgamento e de condenação. É maior quando a gente entra para uma visão quântica espiritual de dizer: com essa dor eu me renovo, eu me reconheço. Com essa dor eu me transformo. Com essa dor eu me torno mais. E esse é o ponto exato que você se reconecta com Deus. Porque a partir do momento que você olha para aquela mãe, que você viu nitidamente que ela tinha mais apreço pela irmã do que você, em algum ponto, o teu espírito vai lembrar dessa experiência que você teve. Me permitam dizer, provavelmente em outra vida. Então, exatamente tudo que você vivencia no seu grupo familiar são experiências que você traz com esse espírito que chega aqui materializado nesse corpo através desse pai e dessa mãe. Todas as relações são relações de iguais. É isso que a física quântica diz. Então, se uma pessoa se aproxima de mim, é porque nós temos algo igual. Se o meu pai se aproximou de mim, eu me aproximei do meu pai, minha mãe de mim, eu deles, dentro do campo espiritual, se a gente se atraiu para que eles me fizessem isso, esse favor de me trazer aqui para a Terra, eu tenho alguma coisa com esses dois. Tem alguma coisa em comum com o meu espírito. E é exatamente por isso que você nasceu nessa família. A tua correção de vida, já que nós somos espírito, a tua correção de vida está baseada naquilo que você vai receber de dor e de amor. Para que você se torne agora um novo espírito. E se tornar um novo espírito é dizer, com essa dor, eu amplio minha consciência e isso eu não faço mais. Como eles, eu não faço. Porque, olha, se eu sou atraída espiritualmente para esse pai e para essa mãe, se nós temos algo em comum espiritualmente, então é claro que eu vim me corrigir. Eu vim me corrigir com o que eles me deram. E, ao mesmo tempo, se eu me corrijo, eu também me afino aquilo que a gente pode, no oposto, se complementar. Então, por exemplo, às vezes a gente é uma pessoa que é extremamente espiritualizada. Muito espiritualizada. A gente vem com o campo espiritual tomando o nosso corpo. E aí, como é que a gente sabe disso? Uma pirraia de 7 anos já começa a ficar doente. E é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Estou falando de mim. Desde os 7 anos que chega a doença, é uma hepatite, é uma pneumonia, e não, uma úlcera, e é isso, é aquilo outro. Era tanto campo mediúnico, tanto campo espiritual, que minha mãe, sem saber, espera aí, que eu vou parar e frear essa espiritualidade dessa menina. E aí eu comecei a enfrentar minha mãe como uma mulher, né? Pá! Uma capricorniana,
que diz não, começa a me negar. É claro que a dor de quando eu comecei a sentir sendo negada pela minha própria mãe, isso se estendeu até um determinado momento. É claro que isso foi uma dor. Me renderam até outras doenças. Mas quando eu tomei a consciência de que se não fosse a minha mãe, que com aquele jeito dela me corrigisse para eu poder voltar em prumo, no equilíbrio a minha espiritualidade, talvez eu nem estivesse aqui agora com vocês, porque eu ia me derreter nas minhas águas, nas minhas próprias águas. Eu ia me consumir na minha própria espiritualidade. E aí, depois de um certo tempo, e depois que o Bert Helling me constelou, eu pude ver isso nitidamente. A minha mãe foi a mãe ideal para mim, com o que ela me deu de amor, de sustento de vida, e com o que ela me deu de dor, ao ela não simpatizar com todo aquele meu campo amoroso demais. E aí eu aprendi a ser a menina que freia, mas por que eu consegui transformar isso, né? Ao invés de... Claro que teve muito tempo que eu julguei e condenei, mas por que isso eu consegui transformar? Com leituras, com ampliações de consciência, com muitas constelações, com processo terapêutico. Então, gente, quando eu vi, eu disse, não, só podia ser essa mãe. Imagina se eu tivesse um outro campo, né? Tivesse, e aí eu ia me derreter toda nesse campo de amor demais. E aí eu aprendi a dar limite ao meu próprio amor espiritual. Isso, para mim, foi uma maravilha. Porque eu pude olhar para minha mãe e permitir que ela, inconscientemente, ou a gente pode chamar espiritualmente, cumprisse comigo, além desse cuidado humano, mas um cuidado sem ela saber e sem ela perceber, um cuidado espiritual para que eu não me derretesse no amor, com toda a agressividade que ela foi, com tudo que ela proporcionou. Isso foi só aqui dentro, não chegou uma conversa com ela. Mas quando isso mudou aqui dentro, ela mudou comigo. Ela já me olha de outro jeito, já pergunta sobre as constelações. Então, tudo isso é quando a gente começa a ter o entendimento daquilo que está por trás das relações humanas aqui na Terra. Então, está por trás o quê, gente? O fio invisível daquilo que aconteceu há 7 gerações para trás, de tudo que foi de relacionamento, 7 gerações para trás, que aí o cérebro da gente fixa esse hábito de relacionamento, e também está invisível outro caminho, que é o caminho espiritual das relações. E aí, para se unir a tudo isso e poder fazer você brotar de dentro de você a pérola que você é, só há um caminho. Qual é? A família chacoalhar você de dor e de amor. É claro que o caminho das relações espirituais, elas se tornariam mais fáceis se a gente recebesse amor e boas orientações. É claro. Mas, gente, nós não vamos ser inocentes. A gente não está no mundo, esse mundo fantasioso aí de Bob Esponja. A gente está no mundo da dor. Cresçam, a gente está no mundo da dor. E esse chacoalho que a família faz é proposital, e eu diria a você, eu ousaria dizer, é um propósito espiritual. É um propósito espiritual. Tudo que você vai receber, você, exatamente você, dentro do seu sistema, você não tem que olhar para família nenhuma, não tem que olhar para modelo nenhum, não tem que comparar, não tem que achar que fulana tem a festa de Natal do final do ano com a mãe e o pai, você não tem. Não é assim. É você dentro do teu sistema. Os outros ficam lá também no mundo, no universo individual de cada um. Então, é esse olhar do que eu vim corrigir em mim
através da relação do meu pai e com a minha mãe. Vou botar esses dois bases aí, todo mundo depois bota um pouco mais. O que eu vim corrigir em mim através do meu pai e da minha mãe. Para que minha consciência se amplie e, na hora da chegada da minha morte, eu me eternize. Me eternize através do que eu me transformei aqui nesse corpo chamado Elisângela, Maria, João, José, Pedro. Porque o corpo, ele vai partir. Mas a consciência de que um dia você foi fulano aqui na Terra é eterna. Não parte. Vai ficar. Então, não é olhar para eles e apontar o dedo. É perguntar para si o que eu vim corrigir com eles dois. O que eles dois me proporcionam para a minha evolução. E quando essa dor tiver sido muito grande, sem culpa alguma, você dê limites. Você diga, pai, fique longe. Mãe, não se aproxime. Não há problema em dizer isso. Eu, como terapeuta, eu sei o que é escutar como testemunha pessoas que foram abusadas. Ela recebe a vida do pai, mas também recebe uma dor tremenda. E aí ela pode, sem culpa, dizer, fique longe. Eu evoluo agora a partir dessa dor, mas fique longe. E aí, sendo construído dentro de você uma nova pessoa. Uma nova pessoa e o caminho para esse reencontro com o teu espírito. Então, gente, está tudo certo. Por mais louco que seja dizer isso, mas está tudo certo com o que você recebeu até agora do seu pai e da sua mãe. Porque isso tem a ver com você, com o teu espírito, com aquilo que você vai descobrir quem é você. Porque está lá guardadinho na memória do teu espírito quem realmente é você e o que você veio fazer aqui. Basta a gente se questionar todo dia. E a gente sabe que em processos terapêuticos, determinados processos terapêuticos, a gente vai ter até lembranças. Sabe um tipo de déjà vu? Caramba, parece que eu já vivi isso. Parece que eu já aprendi a dar limites, né? Por que a gente vai ter isso? Porque está tudo dentro do nosso inconsciente. Quem fomos, quem somos e o que poderemos ser a partir dessa transformação. Então, a transformação que cada um deseja exatamente agora em sua vida, ela não depende da mágica do que você está aguardando. Sabe o que você está aguardando, em geral? Que seu pai venha pedir desculpa e que sua mãe venha dizer que agora fica. Isso não vai acontecer. Sinto muito em lhe dizer. Não é esse o caminho da evolução. O caminho da evolução é olhar para eles e dizer, vocês já deram o suficiente. A vida e a dor. Porque aí a gente também pode dizer, né, gente, que chega um determinado ponto desse nível de consciência espiritual que eu fico pensando até que o mal não existe. Porque é o seguinte, na hora que eu vejo que um mal que me aconteceu me levou para um bem, ele é diluído. O mal fica diluído. Quando a gente diz assim, nossa, aquela pessoa me traiu, aquela amiga me traiu. Aí você se afastou daquela amiga e aí você construiu agora uma experiência de dar limite às pessoas e aquilo que você conversa sobre o seu dinheiro, você dá limites. Então, o que é que essa pessoa que lhe traiu, tirando seu dinheiro, lhe ensinou? Ela ensinou a base. Ela ensinou a base. Ela ensinou, ela disse, ó, Maria, não diz quanto tu ganha, Maria. Não diz. As pessoas têm interesse.
Então, quando eu vejo esse pequeno exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu tenho muita crença de que o mal não existe. Porque o mal é aquilo que o outro quer fazer, mas aquilo que eu transformo dentro de mim já não é mais mal. Ele já se transformou no bem. E aí eu vou criando uma nova egrégora de uma nova pessoa que sabe dar limites, que não vai dizer quanto ganha, que isso, que aquilo outro. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês significa o seguinte: para que você tenha aprendido a não dizer quanto você ganha, você só conseguiu aprender através dessa relação. Dessa pessoa que lhe traiu. Então, isso significa que existe um caminho espiritual das relações, que é a relação que chacoalha, que lhe deixa mais lapidado, que lhe torna pérola, que você evolui a consciência. Então, se sua consciência evolui pelaquilo que lhe fizeram de mal, isso significa que você estava num nível menor de consciência. Aí o outro precisou se aproximar para lhe ensinar. Então, o outro é o campo espiritual que eu preciso. Precisamos ir para o mundo, ver pessoas, se relacionar. Porque isolada, dentro de casa, sem querer dividir nada, sem querer falar nada, não vamos evoluir. Você precisa do outro para a sua evolução. É o outro que te faz encontrar Deus. É o outro que te faz encontrar a tua essência, o teu verdadeiro espírito. É o outro que faz você encontrar a capacidade da experiência de saber dar limites. Então, o outro faz o mal. E esse mal se transforma a partir da tua do teu desejo de criar experiência com o que tu vivencia nas relações. E assim você cresce. Como diz, né, o ditado, apanhar uma vez está normal. 2 vezes, né? 3 vezes já é o quê, gente? Quando a gente apanha 3 vezes, né? Então, assim, eu só apanho 3 vezes, né? Apanhar aqui na linguagem popular não é apanhar fisicamente, é apanhar aí de traições, de relações aí pesadas. Eu só apanho 3 vezes se eu fixar dentro de mim que eu sou a vítima. E aí vem uma pessoa e faz, outra faz, outra faz e outra faz. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você que não soube dizer não ainda, você que não aprendeu com a experiência. E o universo, ele é muito generoso. O universo é puro amor. Ele vai dizer assim, manda mais uma experiência para ela, para ver se ela cresce. E aí, quando você decidir dizer tudo o que acontece comigo é sobre eu mesma. Sou eu mesma em movimento. O ponto de equilíbrio é comigo. O ponto de desequilíbrio também é comigo. Certo, gente? Eu vou encerrar por aqui. Hoje eu vou abrir uma constelação aqui entre os participantes. A sala está bonita. A sala está bonita. Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Muito obrigado, gente, por ter vindo. Que Deus abençoe aí a noite de vocês. Um bom sono. E eu vou continuar aqui no Google Meet, que eu vou sortear uma constelação entre os participantes. Grande abraço. Deixa eu me despedir aqui. Então, quem é do YouTube, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda para quem está chegando agora no meu canal. Eu peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Isso me ajuda demais aqui nos algoritmos, né? Para poder levar para mais e mais pessoas. Um beijo. Toda segunda aqui, na live fechada e gratuita comigo.